turma! Eu sou a professora Analice e vamos iniciar mais uma aula de geografia de hoje. Antes, como de costume, nós vamos relembrar o que foi que a gente aprendeu na aula passada, tá certo? Então, na aula passada, nós aprendemos sobre a densidade demográfica por regiões. Então, a gente viu, né, a população de cada região: Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. E hoje, o que a gente vai aprender são sobre os movimentos migratórios, que não deixa da gente fazer uma ligação com o que a gente viu na aula passada. Porque eu não sei se vocês lembram, na aula passada, uma das coisas que eu falei foi exatamente que a razão da população do Sudeste ser maior é justamente por causa de um movimento migratório que acontece, né, numa determinada época no nosso país, e a gente vai ver mais na frente. Acontece que algumas pessoas, né, grande parte da população da região do Nordeste, do Norte, migra para a região Sudeste, né, por causa do processo de industrialização, né, porque foi a primeira região do Brasil a passar por esse processo, né, e aí a oferecer também uma estrutura melhor para a sociedade, para as pessoas, né, que lá naquela região viviam. Então vamos lá. Movimentos migratórios. Então, a movimentação da população pelo território brasileiro, certo? Mas o que é migrar? Eu acho que vocês já devem ter compreendido, né, de acordo aí com a minha fala, o que é que significa, o que é que quer dizer migrar, né? E aí, migrar, movimento migratório, é justamente essa movimentação de você sair do lugar de onde nasceu para morar em um outro lugar. Mas por que as pessoas fazem isso? Né? As pessoas fazem isso em busca de melhores condições de vida. E aí, de vida, melhores condições. As pessoas podem morar em outro país, em outra região, em outro estado ou em outro município, tá certo? Então, o que significa, então, emigrante? Emigrante é quem sai da sua terra natal, ou seja, quem sai do lugar de onde nasceu. Os meus pais, eles são originários, né? Eles nasceram, a cidade natal deles é Vitória de Santo Antão. Mas hoje eles moram, né, há um bom tempo, há 30 anos, eles moram em Recife, né? Então, eles emigraram, eles saíram de Vitória de Santo Antão para morar em Recife. Então, é quem sai, né, do seu lugar de origem, né, para morar em outro lugar. Então, eles são emigrantes. E aí, quando eles entraram em Recife, eles passam a ser imigrantes, que é quem entra no novo lugar, né, onde vai viver, tá? Então, vamos lá, continuando. E aí, quais as causas dessa movimentação, desses movimentos migratórios, né? Então, dificuldade econômica, dificuldade de conseguir emprego, locais com salários muito baixos, né? Isso faz com que as pessoas deixem os seus locais de origem. Dificuldades causadas por fatores naturais, né, também é uma causa que faz com que as pessoas mudem de lugar. Então, regiões que têm um longo período de seca faz com que as pessoas saiam desse lugar, né, para ir para um outro lugar que não tenha tanta seca assim, que não vá dificultar essa questão do plantio, essa questão da água mesmo, porque a gente precisa da água, né, para sobreviver. E também regiões que estão sujeitas a terremotos e furacões, tá? Isso são exemplos de dificuldades causadas por fatores naturais. Outro detalhe que é importante a gente aprender e a gente entender são os refugiados. Eu falei aqui dos emigrantes, que é quem sai da sua terra de origem para ir para outro lugar. Falei dos imigrantes, que é quem entra no novo lugar onde vai viver. E a gente também tem os refugiados, que são aqueles que deixam seu país por motivo de guerra,
perseguição política ou religiosa. Então essas pessoas, elas não saem porque querem, não é uma escolha dessas pessoas mudar em busca de melhores condições. A condição da guerra, da perseguição política e religiosa praticamente expulsa, né? Faz com que essas pessoas mudem, né? Força essas pessoas a mudar de lugar. Inclusive a gente tem visto aí, né? Mais noticiado, mas a gente tem mais lugares no mundo, mais cidades e países no mundo que estão em guerra, né? Guerras civis. E aí essas pessoas, a Síria, a gente tem agora a Rússia, né? E a Ucrânia, que estão nesse processo, se vocês têm acompanhado na televisão. E aí a gente tem visto também as pessoas buscando refúgio, por isso chama refugiados, né? Tentando sair do país, da cidade que está em guerra, tá? Então são forçadas a deixar o seu lugar de origem em busca de segurança, tá? Então vamos lá. E aí essas pessoas, todas elas, né, que saem, elas vão em busca de emprego, vão em busca de melhores condições de moradia digna, de serviços de saúde, de educação, melhores e mais oportunidades de modo geral. E aí a gente tem alguns tipos de migrações, né? No Brasil a gente tem as migrações externas. E aí o que seria isso, professora Analice? Né? Então, migrar de um país para o outro, ou seja, sair do Brasil para morar em outro país, tá? A população brasileira, ela é formada por imigrantes que vieram de várias partes do mundo. Isso a gente já viu, eu acredito que já falei e provavelmente vocês vão continuar aprendendo sobre isso, né? E aí, entre 1884 a 1939, 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil. Então, houve aí essa migração externa. Pessoas de outros países vieram morar no Brasil, escolheram o Brasil para morar. Atualmente, esse fluxo ele diminuiu, né? Então, só que a gente ainda tem, né, muitos estrangeiros entrando no país. E aí esse movimento migratório agora é muito mais dos coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, moçambicanos e angolanos. Eles vêm para trabalhar, estudar e realizar os seus sonhos, tá? A gente tem os emigrantes brasileiros, que são aqueles que saem do Brasil, né? Lembra? Emigrar, sair do seu lugar de origem para outro, né? Então, muitos brasileiros também saem do Brasil para morar em outros países, né? Em busca também de melhores oportunidades de emprego, de educação. E um exemplo de país, né, que mais recebe brasileiros são os Estados Unidos. Tanto que, em 2015, 3 milhões de brasileiros viviam no exterior e metade desses 3 milhões viviam nos Estados Unidos. Outro país que recebe bastante brasileiros, que tem mais de 300 mil brasileiros, é o Paraguai, né? E esses brasileiros lá no Paraguai se dedicam em atividades agrícolas. Isso porque, na década de 1970, o governo paraguaio liberou para que os brasileiros pudessem comprar terras. E aí esses brasileiros que estão lá são chamados de brasiguaios. Aí a gente tem também as migrações internas. Elas acontecem de um lugar para o outro dentro do próprio país, de um município para outro, tá? E elas também são motivadas por fatores econômicos, como a gente já viu aqui, né? De modo geral. Então, a gente tem aí movimentos migratórios por época, né? Em relação a essas migrações internas. E aí, no espaço de tempo de 1950 a 1970, eu já falei isso no início da aula, né? Ocorreu aí o processo de industrialização
especialmente nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro, que ficam na região sudeste, né? Então, nesse período, houve um maior número de oportunidades de empregos em fábricas e no comércio. Então, grande parte desses migrantes saíam da região Nordeste justamente por causa das secas prolongadas nessa época, né? Nesse período aí, o Nordeste passou por um período de seca muito prolongado, tá? E aí, outro detalhe é que Brasília também recebeu muitos nordestinos no período de sua construção, né? Em 1950 inicia aí a construção de Brasília, né? Da capital do nosso país, e também recebeu um grande número de migrantes, justamente pela oportunidade, né, de trabalhar aí na construção da nossa capital. Aqui a gente tem um mapa, né, de fluxo migratório, ou seja, desses movimentos migratórios, e a gente pode perceber, né, com as setas, justamente nesse período de 1950 a 1970, as setas aí estão mostrando, né, um movimento de migração do Nordeste, em especial saindo para o Sudeste, e também lá para a região do Centro-Oeste, justamente por causa dessa construção de Brasília. E aí um outro período, né, uma outra época em que ocorreu também, no caso aí, um movimento migratório diferente, né, iniciando aí na década de 70, 1970 a 1990, houve que tipo de deslocamento? O deslocamento de pessoas do Nordeste para o Sudeste, que aí esse deslocamento continuou, permaneceu, se intensificou. Então, nesse período, houve um aumento de oportunidades também nas regiões Norte e Centro-Oeste, por causa do desenvolvimento da agropecuária e do extrativismo. Então, tanto a migração das pessoas do Nordeste para o Sudeste continuou, mas houve aí também uma migração para a região Norte e Centro-Oeste. Passaram a ser vistas e buscadas por pessoas pelas condições e oportunidades de trabalho na agropecuária e no extrativismo, tá? Outro motivo também foram as construções de hidrelétricas e rodovias nessas regiões, né, que chamou aí, precisava de mão de obra, então as pessoas que precisavam de emprego de qualquer lugar do país migravam para essas regiões. Isso contribuiu, né, para a migração das regiões Sul, Nordeste e Sudeste, né, para as regiões Norte e Centro-Oeste. Então veja, Sul, Sudeste e Nordeste passaram a migrar para as regiões Norte e Centro-Oeste na década de 1970 a 1990. E aí a gente tem um mapa, né, migratório, a gente consegue perceber aí essa migração voltada, a gente vê a direção das setas justamente para a região Norte e para a região Centro-Oeste, né, de lugares do Nordeste, do Sul, principalmente do Sul, e também do Sudeste. Então, por fim, né, nessa questão dos fluxos migratórios, a gente tem, do período de 1990 ao ano de 2010, uma mudança, né, significativa no fluxo migratório no país. O que é que acontece? O aumento de migração dentro das próprias regiões. Então, as regiões, elas passaram a se desenvolver, né? Nessa época elas estão mais desenvolvidas, ou seja, elas já podem dar melhores condições, né, de vida para a sua população, e aí não precisa migrar mais para outra região, mas sim de região para região, né? O fluxo entre unidades federativas vizinhas, ou seja, de um estado para o outro, tá? De Pernambuco para o Ceará e assim vai. Um exemplo, né?
Então, nesse período também houve uma coisa muito interessante, a migração de retorno. E eu acredito que mais na frente, né, futuramente, daqui a 1, 2, 3 anos, inclusive eu já vi reportagens na televisão que nesse período de pandemia, que a gente ainda infelizmente está vivenciando, né, há 2 anos, houve também esse movimento de migração de retorno. As pessoas passam a voltar para o seu lugar de origem, né, para a sua terra natal, né, principalmente do Sudeste para o Nordeste. Então, as pessoas que eram do Nordeste, que foram para a região Sudeste, nesse período aí de 1990 a 2010, elas passam a migrar de volta para a sua terra de origem. Elas voltam para o Nordeste, tá? Justamente por causa do crescimento, né, da economia nordestina e da melhoria na infraestrutura das cidades, dos estados do Nordeste. Aí aqui a gente tem o fluxo, né, o mapa do fluxo migratório, né, e a gente consegue perceber as pessoas retornando, né, para os seus lugares de origem, do Sudeste voltando para o Nordeste, também voltando para o Norte do país, que também aconteceu, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Desejo bons estudos para vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!